Olá, queridos e amados, vamos para a liturgia desta sexta-feira, dia 26/9 de 2025. Agora vamos para a primeira leitura. Primeira leitura. Ageu 1:15b 2:9. O esplendor desta nova casa será maior que o da primeira. Leitura da profecia de Ageu. No segundo ano do reinado de Dario, no dia 21 do sétimo mês, fez-se ouvir a palavra do Senhor, mediante o profeta Ageu. Vai dizer a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote, e ao resto do povo: há dentre vós algum sobrevivente que tenha visto esta casa em seu primitivo esplendor? E como a vedes agora? Não parece aos vossos olhos uma sombra do que era? Mas agora, coragem, Zorobabel, diz o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem, povo todo desta terra, diz o Senhor dos exércitos. Ponde mãos à obra, pois eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Eu assumi um compromisso convosco quando saístes do Egito, e meu espírito permanece no meio de vós. Não temais. Isto diz o Senhor dos exércitos. Ainda um momento, e eu hei de mover o céu e a terra, o mar e a terra firme. Sacudirei todos os povos, e começarão a chegar tesouros de todas as nações. Hei de encher de esplendor esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Pertence-me a prata, pertence-me o ouro, diz o Senhor dos exércitos. O esplendor desta nova casa será maior que o da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E, neste lugar, estabelecerei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Rapaz, Ageu falou que o Senhor disse para ele. O povo lá estava no desânimo. Eles viram o templo, rapaz, viu que o templo era pequeno. Eles falaram, esse templo pequenininho de Salomão era um templo grande e tal. Esse templo aí é muito pequeno e o povo estava desanimado, cara. Mas aí Ageu falou que, em nome de Cristo, que esse templo Jesus fazia morada. E ele ia ser mais glorificado, ele ia ser mais glorioso do que os templos maiores. Porque esse tinha a presença de Cristo nele. Rapaz, aí o pessoal tem que acreditar nisso aí, tem que acreditar, mas que eles estavam dizendo que o templo era pequenininho que eles construíram. Mas o que a gente pode tirar disso aí? A gente está desanimado. Rapaz, Deus está em qualquer lugar. Aonde Deus está, o negócio é grande. Então não adianta. Se tiver algo gigantesco, mas Deus não está presente naquele local, o que vai adiantar? Não vai ter glória, não vai ter nada ali. Mas se Deus estiver presente nas pequenas coisas, aquelas pequenas coisas se tornarão grandiosas. Então, assim, gente, procurar Deus a qualquer momento, em qualquer lugar, seja em tempo grande ou tempo pequeno, mas Deus estará presente em algum lugar, aquele local será glorificado. E se você deixar Deus fazer morada no seu templo, que é pequeno, em vista de um templo maior, você vai ser glorificado também. A gente pensa, não tenha desânimo. O templo pode ser pequeno, mas com a presença de Deus, tudo se torna grande e glorioso. Rapaz. Ou lá, dá um puxão de orelha neles lá, porque o templo era menor que o de Salomão. Eles cobravam. Ai, ai. Vamos agora para o Evangelho. Evangelho. Lucas 9:18-22. Tu és o Cristo de Deus. O Filho do Homem deve sofrer muito. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu:
o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rapaz, o Filho do Homem ressuscitará no terceiro dia. Perguntou, né? Jesus estava perguntando aos apóstolos, os profetas, perguntando aos apóstolos, perguntando lá o que o povo estava achando dele. Aí uns achou que era João Batista, Elias, qualquer outro profeta que teria ressuscitado e estava fazendo ali uns milagres, né? Mas aí Jesus perguntou e Pedro, e você, para você, quem eu sou? Você é filho de Cristo. Mas aí ele até pede para falar, não conte para ninguém. Mas este filho de Cristo é aquele que vai sofrer, vai morrer na cruz e vai ser perseguido por todos. Porque é simples falar, é só filho de Cristo, beleza. Mas tem um propósito nisso aí tudo, né? Jesus veio para livrar a gente de todo o pecado, de todo o mal, ensinar o caminho certo para a gente. Então, além de ser o Filho de Cristo, ele veio como exemplo para mostrar como devemos agir perante a Deus, como devemos rezar, devemos orar, devemos ajudar, devemos não gostar da injustiça, ficar incomodado com a injustiça. E ele comentou, né? Não é só apenas filho de Cristo. Ele veio, mas tinha um propósito para deixar uma marca ali na terra para ser nunca mais esquecido, igual até hoje não é. Isso é o exemplo que sirva para todos nós, né? Porque ele falou, deixando a morada, deixando a gente entrar na casa e você aceitar Jesus como Salvador, você está liberto de todo mal e a glória de Deus vai perecer em cima de você. Então é isso, né, gente? O Evangelho, né, muito bonito, primeira leitura. Aí o templo era pequeno, mas Jesus vai dar o exemplo. O templo é pequeno, mas aonde está a presença de Deus, aquilo se torna grande e glorioso. Seja no templo seu, no seu íntimo, seja ali numa pequena igreja, uma pequena comunidade. Mas se Jesus presente, mano, ali se torna festa e se torna algo para salvação. E Jesus não era apenas o nome, Jesus Cristo, igual na hora, né, quando Pedro falou com ele. Seu nome é seu céu, Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas ele falou, sou Jesus Cristo, Filho de Deus, mas vim com um propósito, de morrer por vocês, sacrificar, morrer crucificado, para livrar a gente, né, de todos os pecados. Porque vou morrer por vocês. Eita lasqueira, é chique, né? Bonito demais, né? Beleza? Um grande abraço para vocês. Deus abençoe a vida de cada um, a família de cada um. Até a próxima. Tchau.